A Bíblia que lemos já foi alterada, e os sentidos dos textos foram manipulados através de diversas traduções? E aí, pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre um tema muito intrigante e até polêmico. Será que a Bíblia que conhecemos hoje, com seus ensinamentos, valores e histórias, é realmente a mesma que foi escrita há milhares de anos? Ou será que, ao longo dos séculos, as traduções, interpretações e até algumas mãos interessadas teriam modificado os sentidos dos textos com objetivos de manipulação? Esse tema envolve tanto história quanto teorias conspiratórias e desperta a curiosidade de muita gente. Então, prepare-se, porque a gente vai mergulhar fundo nesse mistério. Vamos começar com uma pergunta simples, mas poderosa. Quantas vezes você já ouviu falar que a Bíblia é a palavra inalterada de Deus? Pois bem, o conceito de uma palavra inalterada hoje já começa a ser questionado quando nos damos conta da quantidade de traduções que a Bíblia sofreu ao longo dos séculos. A Bíblia foi escrita originalmente em hebraico, aramaico e grego. Com o passar do tempo, a necessidade de traduzir essas escrituras para outras línguas se tornou essencial para que mais pessoas pudessem ter acesso aos seus ensinamentos. E é justamente aí que mora o perigo. Cada tradução não é uma simples troca de palavras, ou muitas vezes, ela carrega adaptações culturais, ajustes teológicos e até escolhas políticas que podem alterar o sentido original do texto. Um exemplo claro está na tradução para o latim feita por São Jerônimo no século IV, conhecida como a Vulgata. Essa versão influenciou gerações e moldou o cristianismo ocidental, mas não sem controvérsias. Até que ponto as escolhas de Jerônimo refletiam os textos originais? E quais passagens podem ter sido alteradas propositalmente para servir aos interesses da Igreja da época? E não para por aí. A Reforma Protestante trouxe à tona uma série de novas traduções, cada uma com suas próprias interpretações e possíveis vieses. Martinho Lutero, ao traduzir a Bíblia para o alemão, por exemplo, fez algumas escolhas que acabaram favorecendo a sua visão doutrinária. Já parou para pensar em como essas decisões moldaram a forma como milhões de pessoas enxergam a fé cristã até hoje? Agora, se você acha que essa discussão termina aqui, prepare-se para uma reviravolta. Existem teorias que vão além da simples questão das traduções e entram no campo das conspirações. Uma das mais populares sugere que certos grupos de poder, ao longo da história, teriam manipulado o conteúdo bíblico para controlar as massas. Você já ouviu falar na teoria de que o Concílio de Niceia, em 325 d.C., teria escolhido quais evangelhos deveriam ser incluídos na Bíblia e quais seriam descartados? Muitos acreditam que ali foram feitas escolhas estratégicas para suprimir textos que não se alinhavam com a narrativa desejada pela Igreja. Ou seja, poderia haver outros evangelhos e ensinamentos perdidos ou escondidos, que contariam uma história completamente diferente daquela que conhecemos. Falando em textos perdidos, o que dizer dos apócrifos? Esses são textos antigos que, por algum motivo, não foram incluídos no cânone bíblico. Alguns deles são verdadeiramente chocantes e trazem versões alternativas de eventos bíblicos. O Evangelho de Judas, por exemplo, retrata o apóstolo traidor sob uma luz completamente diferente, sugerindo que sua traição teria sido, na verdade, um ato de obediência divina. Mas por que essas narrativas foram suprimidas? Teriam elas desafiado demais o poder da Igreja? E então, vamos dar mais um passo para dentro das teorias conspiratórias? Uma linha de pensamento afirma que a Bíblia foi deliberadamente alterada para esconder verdades sobre a natureza espiritual da humanidade e a nossa conexão com o divino. Alguns pesquisadores sugerem que o conceito de pecado original, por exemplo, teria sido introduzido como uma forma de controle, incentivando a culpa e a obediência às instituições religiosas. Outro ponto interessante é a questão dos nomes de Deus na Bíblia. Em algumas versões antigas, como o texto massorético, o nome Yahvé aparece repetidamente, mas em outras traduções ele foi substituído por o Senhor ou o Deus. Para muitos, essa mudança sutil, mas significativa, teria o propósito de desviar a compreensão sobre a natureza do Criador. E que tal falarmos das profecias bíblicas? Uma das mais intrigantes envolve o livro do Apocalipse. Há quem diga que a própria Igreja teria modificado certos elementos proféticos ao longo do tempo para gerar medo ou para que as previsões se ajustassem aos eventos históricos.
Teorias mais extremas até sugerem que eventos catastróficos foram orquestrados para se encaixar nas profecias e validar o poder das Escrituras. Será mesmo? Além disso, existe a especulação de que os manuscritos do Mar Morto, descobertos em 1947, escondem segredos que nunca vieram à tona para o público. Alguns afirmam que o Vaticano teria adquirido muitos desses manuscritos e mantido o seu conteúdo em segredo, pois revelariam informações que poderiam abalar as bases do cristianismo moderno. Será que tem algo mais escondido nas sombras dos arquivos? Essas conspirações e debates nos fazem refletir sobre o quanto realmente sabemos sobre as Escrituras que orientam a vida de bilhões de pessoas no mundo. O fato é que, ao longo dos séculos, a Bíblia não passou ilesa pelas mãos humanas. Ela foi traduzida, retraduzida, adaptada e, quem sabe, até editada conforme os interesses daqueles que detinham o poder em diferentes épocas. Mas aí fica a grande questão: até onde essas alterações comprometeram a mensagem original? E será que ainda podemos encontrar fragmentos da verdade, se mergulharmos fundo o suficiente nas fontes antigas? A busca por respostas parece interminável, mas é justamente essa busca que mantém o tema tão vivo e instigante. Então, galera, como vimos, a Bíblia que conhecemos hoje passou por muitas mãos, traduções, e quem sabe, manipulações ao longo da história. Desde as primeiras traduções até as teorias conspiratórias sobre o controle de textos e o ocultamento de verdades, o que podemos afirmar com certeza é que existem camadas e mais camadas de mistério por trás desses textos sagrados. Se esse tema te deixou tão curioso quanto a mim, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o like e comentar o que você pensa sobre essas teorias. Compartilhe esse vídeo com seus amigos para que eles também entrem nessa discussão. E, claro, se você se interessa pelo objeto tema desse vídeo, clica no link na descrição para saber mais. Até o próximo vídeo.